A paz do Senhor, povo lindo da GP, tudo bem com vocês? Iniciamos hoje o nosso GPcast, o podcast da GP. Eu sou o Lezinho, hoje eu tive a honra de estar entrevistando aqui o pessoal. Normalmente eu fico ali no backstage fazendo as manobras, edições e tudo mais. E hoje junto comigo para entrevistar aqui um pessoal poderoso está o meu querido amigo do coração, também cantor, compositor nas horas vagas, o meu amigo Diego. E aí, galerinha da GP, que honra estar aqui, tô muito feliz de estar com vocês nesse tempo. Mais uma vez, né? Segundo episódio. Mais uma vez gravando um episódio. E também temos aqui um rapaz influente, acho que rapaz foi muito bonito ao dizer essa palavra, que é agora um novo pai nessa geração, que está ensinando aí um filho a ser servo no reino e com a sua esposa também aí entronizando a Deus na nossa geração, marcando ela bastante com as suas histórias e travessuras que a gente tem muito prazer em contar. O nosso querido Lucas Alencar. Fala, galera. Lezinho, obrigado pelo rapaz, tá? Fiquei muito lisonjeado. De nada. E uma querida pastora que eu tenho no meu coração, que ajudou tanto na consolidação da minha família, quanto na de várias famílias aqui da igreja, uma matriarca da família Alencar, uma honra de apresentar aqui a nossa querida pastora Terezinha. Tudo bem, pastora? Tudo bem. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. É bom poder, de alguma forma, cooperar, né? Para um trabalho tão lindo como vocês têm feito aqui. A honra vai ser toda nossa, Amém. Poder ouvir de Deus as suas histórias e tudo mais. E começando, gostaria de perguntar como que é a sua história, como que foi esse mover na igreja, como que você chegou para Cristo, mas nesse primeiro momento, como que foi a sua história de conversão? A minha conversão, eu creio que eu tive um chamado ainda desde o ventre da minha mãe, porque eu toda a vida tive muita fome e sede de Deus, né? Só que eu não sabia encontrar o Deus vivo que eu encontrei. Eu procurava de alguma forma, eu ia na missa, eu procurava em livros, literaturas, mas eu não conheci Jesus. Mas eu tinha muita sede de Deus. E depois que eu me casei, eu comecei a ler uma Bíblia, que eu ganhei da minha sogra, e essa Bíblia me despertou muito para as coisas do Senhor. E quando eu viajei para São Paulo, recém-casada, estava com 1 ano e pouco de casada, aí eu morei numa chácara em Jundiaí, e a minha vizinha era evangélica, ela começou a falar de Jesus para mim, e aí veio também uma amiga dela, que era a Eunice, a esposa do pastor Gordon Show, né? A mãe da Virgínia, da doutora Verônica. Então, essa mulher foi, assim, demais na minha vida, porque ela me consolidava, ela praticamente todos os dias ela ia na minha casa falar do amor de Deus, e lia a palavra, e foi, assim, me levando passo a passo a conhecer tudo que eu tinha desejo no meu coração de conhecer sobre Deus. Ela foi me levando a conhecer. Aí tive a minha convenção, depois me batizei, 6 anos depois ganhamos o meu esposo para Jesus. Glória a Deus. E depois que meu esposo foi alcançado, nós tivemos assim algum tempo na igreja ainda, mas veio um chamado muito forte para missões. Eu fui fazer uma visita à minha família lá no Nordeste, e eu tinha pegado férias para ficar 15 dias com a minha família. Quando cheguei, que eu vi assim, a necessidade de pregar o evangelho ali, então eu não fiquei nem 10 dias, fiquei apenas 6 dias. E quando eu cheguei aqui, eu falei com o pastor que precisava enviar um missionário para evangelizar minha família. E ele disse que ia orar, e 9 meses depois, quando um dia ele nos surpreendeu, chamou na frente e disse que Deus tinha revelado para ele que seríamos nós. Que legal. A princípio eu resisti, claro, né? Uhum. Eu não me achava nem um pouco capacitada,
né? Como não somos mesmo, que tudo que temos vem do Senhor, mas eu não sabia ainda que o amor de Deus e a misericórdia de Deus era tão grande, tão infinita, né? Eu falei, não, pastor, com certeza não sou eu. Confundiu a pessoa errada. Falei desse jeito para ele. Ele disse, olha, fica em paz. Se não for você, o Espírito Santo vai testificar. É no meu coração e no teu. Porque Deus não se engana. Uhum. Falei, tá certo. E passou, aí quando foi no outro dia, aquela noite, eu não consegui dormir. E no outro dia eu já estava convicta, né, de que seríamos nós mesmos. E tem muitas coisas assim que não dá para detalhar, né? Para mim chegar à viagem para missões, eu vou pular aqui um monte de histórias, né? Para chegar com 9 meses, né? Que eu havia chegado do Nordeste, você vê que foi o período de uma gestação. Nossa, super rápido. Aí recebemos o chamado e fomos, depois que o pastor falou isso, ele disse que ia orar por nós, fazer uma unção. E depois dessa unção, eu senti o desejo muito forte de ir o mais rápido possível. Eu não imaginava o que me esperava lá com a nossa chegada. Deixa que quando nós viajamos, dia 12 de agosto de 1990, e quando nós chegamos ali, a primeira pessoa que aceitou Jesus foi meu pai. O meu pai com 77 anos, né? Ele pediu o batismo, depois que ele se batizou, Jesus levou ele salvo. Glória a Deus. E aí foi o começo de tudo, né? Tivemos ali aquele início, aquela célula na nossa casa, e dia 15 de setembro de 1990 foi a nossa primeira reunião, foi uma célula, convidamos os vizinhos, e as pessoas foram aceitando, e aí veio, depois do meu pai, veio a minha madrasta, aí veio as minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos, cunhadas, e aí o pessoal até começou a comentar, puxa, será que ela está combinada com a família? Será que está querendo impressionar os pastores de São Paulo? O povo falou isso. Misericórdia. Está querendo impressionar o pastor lá em São Paulo, porque só a família dela que se converte. E eu nem estava preocupada com isso, mas aí Deus, verdade, Senhor, só a minha família. Falei, Jesus, salva pessoas que não sejam da minha família também, né? Eu fui para pregar para minha família, mas aí o Senhor me despertou para querer buscar mais vidas que não eram só da minha família. E aí Deus alcançou uma mulher que ela era a merendeira da escola, da propriedade que nós compramos, né? Porque para começar ali nós tivemos que comprar uma propriedade, porque ficamos sabendo que 2 missionários já haviam sido expulsos daquela região. Gente, o povo lá era bravo, então. Sim. Se nós não tivéssemos comprado um local próprio, nós seríamos os próximos a sermos expulsos de lá. Mas isso por conta da cultura muito idólatra, né? As pessoas não tinham abertura nenhuma ao evangelho. Então vocês foram praticamente as primeiras pessoas, pioneiros nós mesmo. Nós fomos os pioneiros mesmo ali, incrível, né? E Deus deu essa graça, porque foram 2 antes de nós que não ficaram, né? Não conseguiram ficar. Mas aí nós, sabendo de 2 missionários que já haviam sido expulsos, compramos aquela propriedade, que por sinal tem o nome de Sítio Escondido. Ela tinha sido de um cunhado meu, né, que tem o nome tem uma escola que tem o nome dele até hoje, Escola Antônio Alves de Lima, e foi ali que nós começamos, né, a célula na nossa casa. Depois. Uma coisa, eu sei que não dá pra mostrar no podcast, mas dá pra mostrar para os apresentadores, né? Eu trouxe aqui uma foto da propriedade no escondido pra vocês verem aqui como é que era. Tá lá no fundo da casa, né? Nossa, parecia ser bem no meio do nada mesmo, né? Bem escondido mesmo, fazendo honra ao nome. Eu vou tentar descrever aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Nessa foto, quem que tá aqui? É o meu pai. É seu pai? Ele tá num caminho, assim, de chão batido, tem bastante vegetação em volta, assim. Atrás tem uma montanha e uma casinha branca. Então, parecia ser bem... Na frente dessa casinha tem uma garagem que foi onde começou depois que a igreja começou a crescer. Era uma região bem de interior, assim. Bem de interior. E fica localizado aonde mesmo? Sítio Escondido, município de Mãe d'Água, na Paraíba. Paraíba.
Agora a gente usa efeito pra foto ficar assim, que essa corzinha mais queimada. É verdade. Vintage. Bem vintage. Então, nesse contexto aí foi como surgiu, né, o trabalho, sítio escondido. Olha que legal a estratégia. Você tem que comprar uma propriedade porque os missionários que passaram por lá antes, como eles chegaram só com a pregação do evangelho, eles foram expulsos de fato, né, com aquela ameaça de sofrer agressão, tudo. Mas aí se você compra a sua propriedade, ninguém pode te expulsar daquilo que é seu, Sim. da sua própria propriedade. Então foi essa a estratégia usada para comprar a terra e começar, né, mãe? Sim. E aí eu queria fazer uma pergunta, puxando um pouco esse ponto de desafios, né? Uma região muito, muito desafiadora para vocês. Quais foram os maiores desafios, além disso, né? Dessa resistência ao evangelho que vocês encontraram e como a fé ao Senhor os ajudou a superar tudo isso? Um dos maiores desafios foi a falta de escola para os nossos filhos, né? Porque o desejo de pregar o evangelho foi tão forte que, a princípio, nós não pensamos nisso. Nós só queríamos levar a palavra para aquele povo. Quando chegamos lá com o Jonas, a Eliana e o Jairo, que o isso, Lucas ainda... eles tinham quantos anos, mais ou menos? O Jonas estava de 12 para 13 anos, a Eliana 11 meses de diferença, e o Jairo estava com 9 anos. Uhum. E o Lucas ainda estava por vir nessa época. E o Lucas estava por vir, né? Então, quando a gente... Ali foi o primeiro desafio. Alimentar o povo, que não tinha comida. Na época, foram 3 anos de seca, que nós tivemos que enfrentar. E era um número de pessoas muito grande na nossa casa para comer. E o dinheiro que nós havíamos levado... acabou não dando para muito tempo, né? E a gente passou assim a viver de milagres mesmo. Não vou dizer que foi fácil, porque o milagre, os maiores milagres para acontecer na nossa vida precisam ser nas maiores provações. Uau! Ali foi assim um grande deserto, mas foi providência de Deus, né? Porque a gente cresceu muito na fé. Você imagine você ter que alimentar normalmente 50, 60 pessoas e muitas vezes a alimentação era pouca e a gente tinha que estar orando para Deus multiplicar. Vocês imaginem, amanhecia o dia, minha cabeça parecia que ia explodir, né? Eu olhava, tinha 3 xícaras de feijão para colocar no fogo, 1 quilo de arroz e um fubá para fazer um cuscuz. Como é que você vai pensar que você vai alimentar 50, 60 pessoas com comida que dava mal para 10 pessoas? Aí começava a orar. Colocava a panela no fogo, começava a orar e pedir multiplicação, e muitas vezes chorando, irmãos. Muitas vezes chorando ali, pensando nas pessoas que estavam com fome. Sim. Porque teve vez de pessoas chegar em casa e desmaiar de fome. Meu Deus. Então, o Senhor é tão lindo, e Deus, assim, Ele multiplicava. Eu chamei a minha irmã, que ela trabalhava como merendeira numa escola, e aquela mulher que trabalhava na escola da nossa propriedade, ela também era merendeira naquela escola. Então eu falei, vocês duas vão dividir a comida, vocês sabem como fazer as porções pequenas para dar para todo mundo. Mas eu sabia que por mais pequena que fossem as porções, nós não íamos ter assim uma porção para 60 pessoas. Sim. A não ser que Deus fizesse um milagre. E Deus fez. Glória a Deus. Sabe, não foi uma nem duas, foram várias vezes. E a gente pode ver pessoas sendo alimentadas pelo Senhor. Não éramos nós, mas era o Espírito Santo mesmo, cuidando, né, deles e de nós. Porque nós precisávamos daquele milagre para que as pessoas pudessem ouvir e também ver. Porque uma coisa é você ouvir falar. Sim. E outra coisa é você viver. É verdade. E nós vivemos esses momentos. E esse foi um dos primeiros desafios, né? O segundo, como eu falei, foi a falta de condição para os meus filhos estudarem. E eu fiquei muito triste o dia que meu esposo falou para mim que nós não íamos mais poder pagar o aluguel de uma casa para eles ficarem na cidade.
A Eliana teve que vir embora para cá. O Jonas ficou conosco e o Jairo. O Lucas era recém-nascido. E aquele dia eu fiquei assim, um tanto, não vou dizer que foi decepcionada, mas preocupada. Sim. Porque eu entrei no campo de cajueiro, assim, que na frente da nossa casa, e eu comecei a falar com Deus ali. Eu falei, Deus, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Eu sempre pedi ao Senhor que fizesse da minha vida um instrumento em tuas mãos. E eu estou como instrumento em tuas mãos. Mas o Senhor sabe que eu trabalhava lá em São Paulo com o sonho de dar uma faculdade para os meus filhos. Sempre sonhei com isso. E hoje eu estou vendo esse sonho praticamente abortado. É um sonho impossível aos meus olhos. Porque eu quero que os meus filhos se formem, eu não quero que meus filhos sejam prejudicados, mas eu estou aqui no meio do nada, porque eu estava ali sem dinheiro, no campo, num deserto, um vale, porque o escondido é um vale, você vai, você vê uma montanha de um lado, uma montanha do outro, uma estrada que passa no meio, que liga Mãe d'Água à Imaculada, na Paraíba, que são 2 cidades da Paraíba, né? E eu estava ali, naquele lugar, sem transporte e sem dinheiro para colocar meus filhos na escola. E aí aconteceu assim o segundo milagre, que foi um divisor de águas na minha vida, naquele momento. Você vê Deus falar assim, você ouvir Deus falar ao seu coração. E naquele momento, eu chorando ali no meio daquele campo de cajueiro, só tinha eu e Deus. Ali era o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração. Não era um pastor, não era um missionário, não era um líder de célula, era o Espírito Santo ministrando. E quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele falou assim comigo, filha, cuida das minhas coisas, eu cuidarei das tuas. Uau! Isso foi muito lindo na minha vida. Aí o Espírito Santo foi me levando, aí eu me alegrei muito, eu fiz uma música. O Senhor me deu uma música, me deu a melodia, me deu a letra de uma música. Dá uma palhinha aí pra gente. Ai, meu Deus, depois eu falo sobre a música. Aí eu comecei a ver, olhar para os cajueiros, né? Os pés de caju, e eu via assim aqueles cachos de flores. Tem um maturi que vem antes do caju ser formado. Vem a flor, aí depois o maturi, que é um cajuzinho verde, pequenininho, já com a castanha grande, né, ele vai crescendo. Aí tinha uns grandes, outros menores, tinha cachos com muitos e outros com menos, e tinha muitas flores secas também caindo no chão, né? Que a gente via claramente muitas flores caídas. E o Espírito Santo, ele começou a ministrar o meu coração. Você é como uma árvore dessa. Você tem potencial de dar fruto. Você recebeu um chamado para dar fruto. Mas veja o que acontece. Ó. Tem muitos, todos foram chamados. Cada uma florzinha dessa veio para dar fruto. Mas muitas desistiram, se secaram, caíram, e o destino delas é o fogo. Mas essas que perseveraram, está aqui o fruto. Então isso foi o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Aí foi quando, nesse momento, que eu comecei. Neste vale de ossos secos, vidas levantas, convido ao Senhor. Ai, meu Deus, eu não consigo mais. Mas aí ele fala, tu és maravilhoso, tu és todo-poderoso, sabe? Aquelas palavras lindas que o Espírito Santo começou, dentro da música, o Espírito Santo começou a ministrar, a palavra, né, que está em Isaías, acho que é Isaías 9, né? Que fala sobre Jesus, né? Maravilhoso, Deus forte, todo-poderoso, príncipe da paz, né? Sim, sim. Então, e aí Deus falava assim, né? Que eu ministrando, o Espírito Santo ministrando ao meu coração através daquela música, né? Clamando para que houvesse paz naquele lugar, paz mais e mais, porque era um lugar de muitas confusões, de intrigas, pessoas
se matavam, as pessoas brigavam por tudo, muitos crimes aconteceram ali. Então a gente tinha esse desafio também pela frente, né, de levar a paz àquele lugar. E era só através de Jesus. Então foi esses primeiros desafios. Foi alimentar o povo, né, com uma seca grande. Foram 3 anos de seca, de 90 a 93. Veio chover em 94. O segundo desafio foi esse, dos filhos não ter escola. E Deus falou que eu cuidasse das coisas dele. Que ele ia cuidar das minhas e o resultado, né? É bom falar do resultado. Sim. Né? Porque a gente falou o começo, mas o final de tudo. Todos os meus filhos hoje são formados. Meu Deus. Todos têm uma vida, né? Estabilizada. Ninguém sentiu falta de nada. Deus não deixou faltar absolutamente nada. Deus preparou esposa para os meus 3 filhos homens, esposos excelentes. Deus preparou um esposo para minha filha, Eliana. Tenho netos lindos hoje. Hoje sou vó de 8 netos, né? Olha que coisa maravilhosa. Tenho 3 noras, são 3 filhas, e um genro, que é um filho também. Então, tudo que eu puxando o saco do Paulinho, hein? O Senhor fez tudo que eu precisava da minha vida. Então, não tem coisa melhor do que você se entregar ao Senhor. Então, você que tem chamado para missões, por favor, não pare, não se espante, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas prossiga olhando somente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Muito bom. É muito legal ouvir isso, porque às vezes as pessoas elas têm uma visão muito equivocada acerca do missionário, né? Sim. De que é uma pessoa sofrida, de que é uma pessoa que às vezes faz até um voto de pobreza, mas na verdade o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata, a palavra diz isso. E eu acho que é exatamente como a senhora mencionou, quando a gente cuida das coisas do Senhor, ele também está cuidando das nossas. Então eu fico muito feliz de ouvir isso, de saber que o Senhor, de fato, ele supre as nossas necessidades, né? Quando a gente se dispõe em servir, o Senhor também faz a parte dele, de nos amar e de cuidar de nós como filhos mesmo que somos, né? Então, olha, não tem alegria maior, não tem riqueza maior. Para mim, se eu tivesse tido muito dinheiro, prédios, riquezas grandes, não se compara ao fato de obedecer ao chamado do Senhor. Porque tudo que eu queria receber de Deus, eu recebi. Eu ver o caráter dos meus filhos formados em Deus, né? Ver Cristo formado em cada um deles, ver minhas noras todas servindo ao Senhor, meus filhos servindo ao Senhor e meus netos servindo ao Senhor. E nós temos hoje uma vida financeiramente muito bem estabilizada, não temos riqueza, mas tudo que precisamos nós temos. Então, é isso que Deus faz em nossas vidas. Na verdade, Deus não fica devendo nada para ninguém. É um patrão muito fiel. Glória a Deus. Eu queria voltar um pouquinho naquela história que a senhora falou da multiplicação ali que acontecia. Como que era a reação das pessoas que estavam ali para comer com vocês? Eles percebiam que estava acontecendo alguma coisa diferente? Como que era a reação dessas pessoas? Era uma reação incrível, porque na hora de servir a comida, eu mandava eles fazer uma fila, né? Como era muita gente, passava por dentro da casa essa fila e ficava lá fora, né? Então, começava uma fila lá de fora, passava a sala, tinha a primeira sala, uma segunda sala, para poder chegar na cozinha. E ali, se você visse a alegria daquele povo para receber uma porção de comida, era cantando louvores, corinho, era batendo palmas, sabe? Uma alegria enorme, recebia aquela porção de comida. Se eles estavam entendendo que havia um milagre ali, eu não sei, mas que era notório o milagre da transformação da vida de cada um, que a gente já podia ver, né? E no final todo mundo comia e não faltava para ninguém, era uma coisa incrível. Aí a gente chorava de alegria, aí fazia o culto, eles chegavam 2h da tarde, era a hora do culto, porque como não tinha energia elétrica, fazia o culto de 2 às 4 da tarde,
das 14 às 16 horas, para dar tempo eles voltarem para suas casas também na luz do dia. Mas 8 horas da manhã aquele povo já estava tudo lá em casa. Misericórdia. Nossa. O povo gostava de estar em coinonia. A célula que durava o dia inteiro. A célula que era... Então aí a gente tinha uns pés de coco, né? Tinha vários coqueiros na propriedade e o Jairo chamava uns meninos para tirar coco para dar alimento, né? Teve um dia que desmaiou uma pessoa e era de fome, né? Mas foi coco para todo lado, tirava, ia dando para comer, e aí dava todo domingo a alimentação para aquele povo todo. Enquanto teve seca, Deus preparou a alimentação para aquele povo e não deixou faltar. Incrível, nossa. Então foi assim, um tempo de milagres que nós vivemos. Eu vejo assim que foi um propósito de Deus, né? Não para que a gente sofresse, mas muito pelo contrário, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente, para que a gente pudesse vivenciar os milagres que nós vivenciamos ali, né? E saber que verdadeiramente Deus, ele continua o mesmo, né? É o mesmo Deus que tirou o povo do deserto, é o mesmo Deus que multiplicou pães, né? E sobrou 12 cestos. Ele continua sendo o mesmo Deus e ele nunca vai mudar. Amém. Aproveitando também um gancho, acho que já temos um material muito sólido aí. Gostaria de perguntar como que está a igreja hoje lá. Como que está o pessoal, já que você veio fazer uma visita aqui para nós. Mas eu também gostaria de como que está o pessoal lá, como que está a igreja atualmente. A igreja hoje está uma bênção, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos sediados em Santa Terezinha, Pernambuco. Mas nós temos 7 igrejas na região. Nós temos uma igreja em Patos, na Paraíba, Mãe d'Água, na Paraíba, Imaculada, Paraíba, Palmeiras, Princesa Isabel, e temos em Santa Terezinha, Pernambuco e Itapetim, Pernambuco. Nossa, eu não sabia disso, que eram tantas assim. E lá em Santa Terezinha também tem algumas outras igrejas que são outras denominações hoje, mas surgiram através de pessoas que foram ganhas do ministério. Né? Então, tem 9 igrejas em Santa Terezinha que surgiu da nossa igreja. E nós abençoamos essas pessoas. Então hoje eles têm outros nomes, né? Mas foram pessoas que foram discipuladas ali na nossa igreja. Glória a Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês que são jovens, né? Porque nós apesar da gente ser casado, eu e meu esposo, a gente tinha um espírito jovem, até hoje, né? A gente tem esse amor, né? Por trabalho da juventude. Sabe o que a gente fazia? Né? O Jairo era muito bom também nisso aí. A gente tinha um senhor que é dono de uma padaria lá em Santa Terezinha, Francisco de França, chama com ele Chico França, né? A irmã Marli era da nossa igreja até hoje, a esposa dele. Aí, como ele tinha um caminhão, a gente pegava o caminhão dele emprestado, a gente chamava os jovens, né? Os jovens sempre é a força da igreja, né? Sim. A gente chamava os jovens, vamos fazer um evangelismo em Patos? Vamos. Aí colocava a caixa de som, todo o material lá em cima do caminhão, e colocava o jovem ali, levava, às vezes a gente pedia na prefeitura, um ônibus da prefeitura, ofretava, né? Às vezes uma van para levar as meninas, e os meninos iam tudo no caminhão. Que legal. Chegava lá, as meninas faziam umas máscaras lá, né? Para fazer um evangelismo, aí apresentava um teatro, uma dança, e a gente fazia, tem a Praça da Alimentação, chamada Praça da Alimentação na cidade de Patos, na Paraíba. A gente chegava ali numa barraquinha daquela, pedia para ligar o som. E a gente perguntava se a gente podia usar o som deles, era só por meia hora, para a gente apresentar ali um louvor, uma palavra rápida. Eles desligavam todos os sons deles,
para dar a oportunidade da gente pregar. Aí as Glória a meninas Deus. apresentavam uma dança ali naquela praça, né? Apresentavam um teatro, a gente fazia um louvor, 2 ou 3 hinos bem alegres, sabe? Tipo assim, meio rock, né? E balançava aquela moçada. Tá explicado porque que o Davi é roqueiro daquele jeito. Olha o DNA aí, a base vindo forte. E aí, a gente trazia uma palavra de evangelismo rápida, que não cansasse ninguém. Aí encerrava e jogava as coisas em cima do caminhão e voltava. E Mãe d'Água foi da mesma maneira, Princesa Isabel, Imaculada, fazíamos avanço de ir assim, levava o pessoal a se consagrar durante uma semana, aí a gente ia fazer um evangelismo, as ruas eram cidade pequena, de uma ponta a outra. Começava na parte de cima, ia terminar lá no final, que era a parte mais baixa. Aí no final, a gente fazia um culto na praça da cidade, aí vinha embora. E assim nós, né, o Senhor nos deu a graça de nós plantarmos essas igrejas. Esse pastor que está hoje em Mãe d'Água, ele foi lá do Escondido, filho daquela mulher que era merendeira. Olha só. Meu Deus. Hoje é o pastor Cícero que está em Mãe d'Água. Ele fez pedagogia e foi para Mãe d'Água dar aula. E quando ele estava lá em Mãe d'Água dando aula, nós aproveitamos a oportunidade de começar uma célula em Mãe d'Água. E hoje tem a igreja, o pastor Narciso construiu, né? Deu a condição de construir a igreja e a casa deles, lá na cidade de Mãe d'Água. Então, temos a igreja em Mãe d'Água com um pastor que surgiu naquela célula Que lá do Sítio legal. Escondido. Começou no Escondido e foi propagando por todo o Nordeste ali. E as meninas que são filhas daquela mulher, da irmã do Merina, Aham. todas se formaram, Glória a Deus. saíram de lá, hoje elas moram na cidade. A Alcione é a mais velha, é a nossa tesoureira, né? Olha só. E todos ministram louvor. E a Igreja de Santa Terezinha, respondendo à tua pergunta com mais precisão. A Igreja de Santa Terezinha tem uma agenda assim. Segunda-feira, vigília. Já começa na segunda já. Já começa orando já, porque... Terça-feira, reunião para líderes. Quarta-feira, célula. Quinta-feira, escola de líderes, né? Olha que legal. Sexta-feira, o culto da vitória. Sábado, celebração. E domingo, culto da família. Só que esse culto de celebração do sábado, nós fizemos algumas mudanças agora. Porque como a gente tinha a rede de mulheres que era no domingo, e era estava indo um número pouco de mulheres. Aí nós mudamos a rede de mulher para o sábado, o último sábado do mês. Mas começou a ir tantas mulheres, Olha só. que começou a lotar a igreja. Então, nós pensamos, puxa, as mulheres acho que acharam melhor o culto sendo no sábado. No sábado à noite. Aí começou a rede de homens também. Estão levando os homens da cidade quase tudo para a igreja hoje também, que é no terceiro sábado, né? Aí o segundo sábado é para os jovens, né? É o de jovem. E agora nós já estamos planejando para o primeiro sábado do mês, foi até uma ideia que o Jonas e a Ana Paula falaram, da gente fazer um sábado para casais, né? Porque o primeiro sábado ficou para fazer um culto normal, mas aí dá para fazer para casais. Bom que já pega a família toda, né? Esse ano lá teve a primeira super rede de mulheres. Sim. Olha que legal, Que né? diferente. Né? Igual a gente faz aqui com a rede de jovens, lá teve a super rede de mulheres. A pastora Beth que ministrou, né? Foi a pastora Beth e a pastora Silmara, né? Aí veio as outras igrejas, né? Tinha ali mais de 200 mulheres. Glória a Deus. Né? Para a glória do Senhor. A gente tem um número bastante grande na Igreja de Santa Terezinha. E a nossa alegria de saber que o Evangelho hoje, né, está assim espalhado em toda aquela região. Né? Por onde você passa, se sai na feira, se você vai na cidade, é tanto irmão da igreja que você... Na academia, você vai na academia, está cheio de irmão da igreja. Se você vai andar, né, tem as caminhadas, né, é cheio de irmão na igreja. Glória vai no a Deus. mercado, na farmácia, todo lugar que você vai, né? Então, a cidade está povoada
por homens e mulheres de Deus. Nossa, e tudo começou com um pequeno sítio. Um pequeno sítio, uma pequena célula, né? Começando na Uma família. né? Uma família. Que demais. Eu queria aproveitar que o Lucas tá aqui e perguntar de você, qual é a sua visão, se recordando, né, de todas essas histórias que a sua mãe mencionou. E hoje, né, você é um pai que também tá criando seus filhos nos caminhos do Senhor. Como que é pra você ter essas memórias tão especiais e ver que seus pais realmente são heróis da fé, né? Foram pessoas que eu imagino que te marcaram e seus maiores influenciadores, assim. É legal você falar porque essa semana eu tava contando algumas histórias pro Pedrinho, né? E aí eu pedi pra ele confirmar depois com o vovô. E tem muita história legal, até de aventura que eu conto pra ele, pra empolgar. Como, por exemplo, eu lembro de um culto que a gente fez lá no começo do trabalho, no sertão, que era na zona rural à noite, e eu tava bagunçando com os meus amigos lá fora. O culto tava rolando dentro da casa, e eu tava à noite, né? Mas era um local que tinha energia elétrica, mas eu tava lá do lado de fora, no meio do mato, brincando de esconde-esconde. E criança, e uma raposa atacou um dos meus amigos. Ela mordeu assim o rosto dele e tal, né? E aí eu conto pro Pedro, eu tava fora da igreja, bagunçando lá fora. Olha o que acontece quando você bagunça. Aí ele foi lá depois perguntar pro meu pai se era verdade. Mas é legal porque essas histórias, eu cresci ouvindo muitas delas e vivendo algumas delas também. Então eu lembro de algo, eu não lembro, por exemplo, da multiplicação dos pães lá no escondido, mas eu lembro de, no culto da vitória, a gente orar na nossa casa para que Deus preparasse recursos para o café da tarde, porque quando acabava o culto os irmãos iam para nossa casa tomar café da tarde e Deus, durante a oração, alguém batia lá na porta e geralmente era a irmã Marli, né, que mandava lá pães, bolos, e era demais. Então, uma coisa que eu acho muito legal, e até já mandando um abraço para a galera lá do sertão, para a GP, né, para os jovens lá, para os irmãos da igreja, é que a simplicidade lá do evangelho marca muito nosso coração. Toda vez que eu vou lá, apesar de ter vindo de lá, mas toda vez que eu vou lá parece que eu sou muito ministrado por eles. Eu lembro a primeira vez que eu levei a Letícia lá pra conhecer também o trabalho, logo depois que a gente casou, né? Uhum. Falei, agora você vai conhecer as minhas origens. Né? E ela também falou muito sobre isso, porque a gente é muito ministrado. A gente aprende a honrar muito detalhe, muitas coisas simples, né? Pelo coração deles. Talvez aqui você tá ouvindo aqui em Itupeva, aqui em São Paulo, você que é da GP, você não sabe, mas lá tem uma geração com propósito também, que ouve, que assiste os nossos cultos, que conhece muitos de vocês que estão aqui ministrando, né? Que tocam as músicas que nós tocamos aqui, que decoram a igreja como nós decoramos aqui. E quando você vai lá e você vê isso e fala, que demais, né? Nós somos de fato uma família. Nós podemos estar separados por 3.000 quilômetros de distância, mas é o mesmo coração, aquela empolgação. Eu lembro de uma vez recente, a gente estava lá e os jovens foram lá na casa dos meus pais para imprimir um convite. E eles iam andar a cidade inteira entregando aquele convite para um culto de jovens, né? Isso é muito gostoso, você vê como o evangelho é vivo, como Deus ele faz diferença naquela população. A cidade hoje é diferente, ela mudou, o evangelho mudou a cara daquela cidade. A gente sabe que o Nordeste, sobretudo o Sertão, é uma região que tem dificuldades estruturais, né? Haja vista aí você vê nas campanhas eleitorais, como é mencionado, mas Deus ele mudou a cara daquele lugar, né? Muitas maldições estão sendo quebradas dia após dia pelo Evangelho. As igrejas têm feito um trabalho maravilhoso, e eu falo não só da Cristo Salve, mas de todas as igrejas. Nós temos outras igrejas lá que são parceiras, nós amamos demais, como a Igreja Brasil para Cristo, do pastor Valdeban, né? Que são tão preciosos e fazem um trabalho tão lindo de missões, e nós honramos a Deus por isso. Eu creio de fato, quando você talvez ouve essa mensagem, essa história, esse testemunho, você pensa, não, é algo para uma outra geração, é algo para alguém mais velho, mas se você parar para pensar, para perguntar, irmã Terezinha, quantos anos você tinha quando você se converteu? Tinha 20 e poucos anos. Talvez a idade de um jovem hoje está no nosso culto da GP. E Deus já chamou ela, né, nessa idade. Então Deus trabalha com os jovens. Aquilo que Deus quer fazer nessa geração, Ele quer fazer através de jovens. Então hoje, no nosso culto, na nossa célula, na nossa reunião, nós podemos estar diante dos próximos pastores dessa igreja, dos próximos missionários. É tão importante entender isso. Talvez Deus está queimando o teu coração para pregar o evangelho e você acha que é só para pregar para o teu pai, como a minha mãe achou um dia. Mas na verdade Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar um povo, Deus quer salvar multidões através de você. Amém, gente? Esse é o meu recadinho. Eu queria aproveitar que você falou sobre isso e queria perguntar assim, porque pra senhora foi muito rápido, né? Então,
A senhora se converteu, passou por um processo de conversão ali, em menos de um ano já entendeu o propósito, o chamado do Senhor para sua vida, para sua família. Mas eu acho que hoje a gente pode encontrar muitos jovens que já entenderam que algo queima no seu coração, que entenderam que existe essa incumbência do Senhor para elas, mas que talvez ainda discernem que não estão no tempo oportuno para o envio. E aí, para a senhora, assim, como a senhora acha que a gente consegue manter o foco naquilo que o Senhor está nos chamando e continuarmos sendo fiéis, entendendo que existe um tempo para todas as coisas e que talvez não vai ser em 9 meses, em 1 ano, como foi, mas que talvez pode levar mais um tempo, mas que essa chama ela precisa continuar sendo alimentada ainda? É preciso continuar alimentando, orando, buscando em Deus e não desviar do foco. Você não pode tirar os olhos daquilo que você sabe que você foi chamado, né? Então, por mais dificuldade que você possa ver no cumprimento desse chamado, nós não podemos pensar em desistir, né? Às vezes vem o pensamento, às vezes as lutas, assim, aparentemente parece que as dificuldades são tão grandes que muitas vezes nos levam a pensar, eu não vou mais conseguir daqui para frente e eu vou parar. Mas a gente tem que continuar buscando em Deus, porque não pense que Deus vai parar o propósito dele. Ninguém pense que Deus vai parar. Olha, teve um dia que eu tive assim uma experiência muito grande. Eu comecei a ter uma luta muito grande assim no domingo à tarde, porque não tinha as coisas para a gente comer, tudo com muita dificuldade. E eu comecei a imaginar o que nós tínhamos aqui antes de ir para a missão e o que a gente não estava tendo lá. E quando foi na segunda-feira, o meu esposo foi para a cidade e eu fiquei sozinha em casa e veio muito assim na minha mente. Eu não entendi que a minha mente ali estava sendo um campo de batalha. E eu saí de cá, de dentro da casa, fui lá onde ele citou, naquela garagem, né, que começou a igreja. Eu fiquei de frente para uma montanha, com as costas ali para a garagem, e eu só tinha Deus ali. Eu olhei para o céu e eu falei, Jesus, por que o Senhor fez isso comigo, né? Uhum. Eu estava vendo ali os meus filhos, praticamente, para mim, estavam desamparados, sem poder estudar, sem poder ter nada na vida, sem sonhos, sem perspectiva de vida e sem comida. E eu falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E eu falei chorando, mas eu gritei, eu não falei baixinho. Ali eu gritei porque ninguém ia me ouvir naquele lugar. Só tinha eu e Deus. E aí Jesus falou comigo assim, entra na tua casa, abra a tua Bíblia e eu falarei contigo. E eu saí já enxugando as lágrimas, dei a volta, né, passava uma rua entre a estrada entre o armazém e a casa. Eu dei a volta lá pelo outro lado para entrar pela cozinha, que a porta da sala estava fechada. Quando cheguei no meu quarto, que eu abri a Bíblia, João 15, 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, a fim de que o vosso fruto permaneça, para que tudo pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, quando Deus falou isso, eu abracei a Bíblia aqui, comecei a chorar, comecei a pedir perdão para Deus. Aí, o que é que eu entendi ali? Que tudo que eu precisava receber de Deus estava condicionado a um chamado que eu recebi também dele, para eu fazer aquilo que ele estava me mandando. Uau! Então, ali foi muito claro, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, você foi chamada, você foi escolhida. Então, para você receber tudo que você precisa, os sonhos, teus sonhos, os sonhos dos teus filhos, a faculdade, faz aquilo que você foi chamada para fazer. Então, eu pedi perdão para Deus por aquela minha atitude, e eu falei, Deus, me perdoe e me ajude a nunca mais ter uma atitude como essa. Então, toda vez que ia vindo uma dificuldade, eu pensava, Senhor, eu não quero pensar na dificuldade, eu vou pensar
é que eu vou ter vitória, mas eu preciso ganhar vidas, eu preciso cuidar de vidas, porque olha como diz o versículo. Nós fomos chamados, escolhidos para ir e dar fruto, a fim de que o fruto permaneça. Então, para o fruto permanecer, o que é que eu tenho que fazer? Cuidar. Tem que cuidar. Não é isso? Sim. Eu tenho que discipular, eu tenho que ensinar, eu tenho que enviar, tenho que fazer todo esse processo. E quando eu fizer todo esse processo, aí eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou, aí sim, aí Deus diz, agora filha, eu vou poder te abençoar, porque a sua parte você já fez, agora eu vou fazer a minha. Uau, Glória a muito Deus. bom. Nossa, isso acho que não é nem só para missões, né? Para o nosso cotidiano, né? Com Porque certeza. muitas vezes a gente acaba desanimando no nosso dia a dia, fala, nossa, vou lá de novo, nossa, tem tanta coisa para Vou largar fazer. esse ministério. Nossa, vou sair daqui. Vou parar de tocar violão. Vou parar de ministrar, não aguento mais. E Meu vem Deus. como um alívio, um refúgio, né? Sim. Porque nós temos que cumprir o nosso chamado. Temos que Porque cumprir. Jesus entregou a vida Sim. dele por nós e nós, às vezes, achamos Verdade. isso, não desmerecendo, mas achamos tão pouco ou Sim, não damos o verdadeiro valor a isso, né? exatamente, é isso mesmo. E é legal como essas coisas provam o nosso coração. Você Exatamente. estava falando, eu estava lembrando de uma história legal. Quando a gente começou a igreja na cidade, Santa Terezinha, né? O desafio era construir um templo. Então meu pai negociou o terreno lá, ele comprou um terreno, comprou outro e tal. E aí ele comprou um terreno para fazer a igreja. Então doou lá, vai ser aqui, vai ser a Cristo Salvo. E era um terreno muito numa subida, num terreno difícil, né? Só ele conseguia enxergar um templo ali, ninguém mais enxergava. Ele era A fé bom era de... toda dele. Era todo dele, ele era bom de construção. E aí ele começou a construir o templo, começou a cavar os alicerces. E eu era o encarregado de levar a alimentação, né? Minha mãe fazia o café, o pão. E eu levava lá pão com mortadela e café para os pedreiros lá. Então estavam cavando os alicerces naquele lugar difícil. E quando tava com só a base do templo assim construída, né? Lá tinha, eu lembro que eu tava chegando lá, meu pai tava todo sujo trabalhando, montando as colunas lá para a igreja. E aí chegou uma pessoa que era de uma outra igreja, de um outro ministério. Aí ele começou a olhar e começou a rir. Falei assim, isso aqui vai ser uma igreja? Vai. Ele falou assim, eu duvido vocês fazerem uma igreja aqui. Esse terreno aqui não dá pra fazer uma igreja. E ele começou... Olha só que Ele afronta. começou a... Eu senti que não era ele, não, era o irmão, tá? Mas não era Deus falando pela boca dele. Acho que era o diabo. E aí ele falou assim, ele era de uma outra denominação. E a igreja dele... Eles haviam construído naquela época um templo bonito, porque Deus havia levantado pessoas que enviaram recursos de fora, né? Veio o recurso acho que de um outro país, dos Estados Unidos, né? Tinha uma pessoa que estava lá. A filha dele, né? A filha de uma outra pessoa da igreja Pessoa, havia ofertado, veio em dólar, né? Então, eles tinham aquela igreja bonita, Nossa. construída, né, com dólar, né? E aí ele começou a rir, começou a falar assim, vai vir de onde dinheiro para vocês fazerem isso? E nós não tínhamos essa visão aqui, né? A igreja aqui também não tinha condições na época de construir nada lá. E o templo lá não foi construído por outra cidade. Foi a própria igreja de Santa Terezinha que construiu aquele templo. Sim. Então quando o irmão perguntou assim, vai vir de onde o recurso para construir esse templo, né? E eu gravou porque eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Meu pai pegou no ferro assim da construção e falou assim, vai vir do céu. Uau. Glória a Deus. Né? Você não lembra dessa história? Marcou muito a minha vida porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Vai vir do céu. De onde vai vir o recurso? Vem do céu. E de fato veio do céu, né? Deus levantou. E os próprios irmãos daquela obra tão simples, gente. Um trabalho tão pequeno. Eles trabalhando ali no seu dia a dia, no seu ganha-pão. Muitas vezes ganhando pouco. Foram fiéis no dízimo, na oferta. E construíram aquele templo. Né? E hoje é um templo gigante, bonito. Naquele lugar que ninguém dava valor. E hoje é uma rua movimentada. É um lugar importante. É um templo que tem apartamento para você ficar hospedado se precisar. Todo montado no apartamento. Tem um ministério infantil bonito. Tem um eu quero ir, hein? Já tô me convidando. Já convidado já. O Jonas Como é legal. vai providenciar pra ir. A gente tá sonhando em montar uma caravana pra ir lá conhecer. Olha aí, galera da GP, fica ligado, hein? Fica ligado aí, pessoal, galera da GP. Pessoal aí da GP. O feijão tá garantido, né, mãe? O arroz, feijão e o feijão cuscuz tá já tá tudo pronto já. Eu só preciso do cuscuz, eu já fico feliz. Ô Lucas, você acha que todas essas histórias, elas influenciaram a sua mentalidade, assim? Quando você ficou um tempo, né, longe dos seus pais, que você veio pra cá, pra São Paulo, e aqui você tava só com o Jonas, né? Sim. E aí, como foi pra você, assim, tipo, pensar em momentos desafiadores, você se lembrava? Tipo assim, não, Deus já mandou provisão pro meu pai construir uma igreja. Sim, com certeza. Eu lembro que quando eu vim pra cá, eu nem queria vir, né?
É. Então eu vim pra cá pra passar férias e aí Deus falou comigo pra ficar, levantou outras pessoas que foram falar comigo, né? Eu lembro, Quantos anos você tinha? 17 anos. É. Né? Eu lembro que o pastor José Carlos Marion foi na nossa casa do João falar comigo, que Deus tinha falado com ele, pra mim ficar aqui e tal. E eu tava falando, não, eu vou voltar lá. A minha ideia era voltar, prestar vestibular pra uma federal lá de direito e continuar lá servindo na missão. E eu lembro que quando eu fiquei aqui nos meus primeiros meses, eu ainda orava aqui na igreja mesmo. Eu tava assim, eu tô aqui, mas o meu coração tá lá, Senhor. Né? Eu tô aqui, mas eu sou membro de lá ainda. Eu tava naquela coisa. Deus foi tratando no meu coração. Mas essas histórias que a gente conta, elas moldaram o nosso caráter, meu e da minha família. Então eu sei que até hoje, muitas coisas que a gente vive e desafios que a gente passa hoje, quando a gente vê aquela dúvida, aquele medo, aquele desconforto, aí o Espírito Santo ele vai lá e lembra e fala assim, lembra de onde eu te tirei? Lembra de onde começou? Eu lembro, por exemplo, a gente fazia uma vigília com alguns jovens que era um sítio que meu pai tinha uma montanha, uma pedra gigante, a gente subia de noite e ficava lá até amanhecer orando, buscando Deus, e Deus falava tanto, então era maravilhoso. E aí tinha um momento que a gente estava lá orando, fazia aquela fogueira, comunhão, brincadeira, que a gente separava e cada um ia para um lugar, né? Eu ficava lá naquela pedra, com o rosto na pedra ali, no alto daquela montanha, orando, e Deus falava comigo. Então, às vezes, até hoje, quando eu tô orando, ou quando eu tô com uma dúvida, com um desafio muito grande, você procura uma pedra para orar? O Espírito Santo fala assim, ó, lembra daquela pedra? Você lembra daquele lugar? Lembra daquele momento? Lembra daquela oração? Né? Aí eu começo a fazer aquela retrospectiva da minha história, dos desafios, daquilo que eu passei, daquilo que eu venci. E aí é aquela voz profética, aquela voz do chamado, né? Quando você olha, por exemplo, para o rei Davi tinha uma voz do Samuel, daquele profeta que o ungiu. Então essa voz ela tem que te acompanhar, essa experiência. Eu imagino Davi passando por dificuldades, e aí talvez pensando em desistir, mas vinha aquilo no coração. Lembra do Samuel te ungindo, te declarando rei, então você vai conseguir. Então essa voz profética ela tem que marcar. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Quando era tudo criança, qual que eram as artes do pessoal de lá do sítio? Do Jonas, do Jairo, da Eliana. O Lucas veio um pouquinho depois, né? Quer saber quem era mais bagunceiro? Quem era o mais bagunceiro dessa turma? Olha, pra ser sincera, meus filhos, eu sempre considerei eles bonzinhos. Eles faziam algumas coisas, mas eu não sabia. Era muito bem escondido, né? Era muito bem escondida, porque na minha frente eles eram muito bonzinhos, né? E eu sempre via. Nós tivemos um período aqui, o meu esposo administrou uma fazenda. Então, o Jonas, a Eliana e o Jairo, eles passaram parte, né, 8 anos vivendo numa fazenda. Então, brincava na fazenda, tinha gado, Sim. essas coisas, né, coisa de criança. Corria, andava de bicicleta. Aí depois passamos 4 anos que eu trabalhei numa fábrica de papel de Jundiaí, na Gordini Brown. Aí o Jairo era arteiro, né? Mas o Jairo era assim, ele saía enquanto eu trabalhava. Quando eu chegava em casa, o Jairo estava bonzinho em casa. Eu pensava que ele era ficava o dia inteiro. Ele estava limpinho, era tomado banho, arrumadinho. Era todo bonitinho, né? Era. Mas quando eu saía, a Eliana e o Jonas depois me contaram. Olha que só. ele saía, né? Jairo. O Lucas, lá em Santa Terezinha, uma vez ele caiu de bicicleta, né? E eu não sabia. Nossa, eu vim saber, tá fazendo pouco tempo. Olha. Ele tava empinando a bicicleta, né? Olha, dando grau. Só. Olha isso, né? Era o Luquinha do grau. É o tal do Luquinha. Eu vi o Lucas assim, muito santinho, muito bonzinho, né? Ele chegou machucado, quebrou o braço, né, Lucas? E eu, meu Deus, como foi isso? Ai, mãe, não sei. Não sei como foi que eu caí. De repente, quando eu vi, estava no chão. E eu não sabia até o ano passado. Olha só. Que tinha sido ele. O bom é que confessa pra ser liberto, Eu né? lembrei e falei, vou confessar. Então foi assim. Todos foram muito estudiosos, né? Que bom. Eles sempre gostaram de estudar. Todos foram também obedientes. Nenhum deles foi assim, criança rebelde. A gente dava uma ordem, eles obedeciam, né? O Jonas foi bonitinho também, quando ele estava com seus 14 para 15 anos, a gente estava lá em missão, e ele ia fazer discipulado, mais ou menos com 20 quilômetros, uma vez por semana, que nós ganhamos
A minha família morava no Sítio Matinha, município de Imaculada, na Paraíba, era em outro município, e fazia toda aquela caminhada a pé, subindo uma montanha em nó, e o Jonas ia, né, uma vez por semana, nas quinta-feiras ele ia ensinar a palavra para aquelas pessoas que eram novas convertidas. Que legal. E até hoje nós temos obreiros, temos pastor ali, né, formados daquela época, né? Que Nossa, demais. é muito legal falar disso, porque às vezes a galera mais jovem, assim, que talvez tá chegando agora na igreja, não conhece a história da família, vê o pastor Jonas lá e não imagina, né, que ele sempre foi um homem de Deus. Sempre A senhora foi. conseguia enxergar assim, nossa, o Jonas vai ser pastor um dia? Eu sabia. Eu sabia que eles eram do Senhor. Eu tinha promessa de Deus. Uau. Agora, eu sabia que Deus tinha planos muito grandes para a vida deles, mas eu não sabia que era na proporção que é hoje, né? Então, quando eu ensinava desde pequeno. O Jonas, a Eliana, ainda pequenininho, na época que eu me converti, meu marido me proibia de ir na igreja, né? Ô, louco. No início ele não deixava. Ele Pastor- era muito bravo. Pastor Sebastião não permitia nada, então. Ele virando pastor depois. Ele virando pastor, acho que é a Meu melhor pai- plot twist. Meu pai, quando se converteu e foi se batizar, os pastores da igreja lá na época, da Igreja Brasil para Cristo, eles disputaram para ver quem ia ter o prazer de batizar ele, porque ele tinha aquela fama de ser alguém muito ruim, que não queria saber do evangelho, né? Então disputaram para ver quem ia afogar ele nas Olha águas. só, contar uma experiência para vocês muito maravilhosa, né? Porque eu lutei 6 anos pela convenção do meu marido. Sim. E ele era muito ruim mesmo. Não deixava nem eu receber pessoas crentes em casa. Gente. Por exemplo, a Nice, né? Essa mulher que era a esposa do pastor Gordon, que ia na nossa casa, teve um dia que ela foi, levou o violão, levou a Virgínia, a Verônica, o Timóteo. Timóteo hoje já está nos Estados Unidos, ou é no Canadá, né? E a Verônica e a Virgínia eram crianças ainda. E ela levou junto, né? E meu esposo entrou, ele estava fora assim no pomar, e quando ele entrou, que ela foi cumprimentar ele, ele passou e deixou ela com a mão assim, ó. Ô, louco, deixa ela no vácuo, Deixou. coitada. Aí foi embora pra cozinha, eu fiquei desesperada. E aí, meu Deus, que homem é esse, Jesus? E aí quando eu vi aquilo, ele disse, olha, eu não quero mais ninguém crente aqui em casa. Vixe. Aí eu falei com Deus, Deus, ou o Senhor salva o meu marido, então o Senhor tire ele da minha vida, que eu quero te servir. Aí foi quando Deus salvou meu marido. porque Glória. Eu não queria eu separada dele. né? Ousadia Sim, pura, Mas meu o Deus. Senhor salvou meu esposo. Sorte a dele. Ufa. Pastor Sebastião escapou dessa. Gente, cada coisa linda que Deus fez na nossa vida é que assim, a gente ficaria a noite inteira contando. E aquele homem que você não dava nada por ele, né? Quando ele se converteu, a fé dele parece que foi maior do que a minha. Porque ele se converteu no dia do meu batismo. Eu queria me batizar na fazenda. A Nice me visitava e eu queria me batizar na fazenda, porque lá tem uma cachoeira, né? Que tem uma queda d'água assim, mais ou menos 3 metros de altura. E um dia eu pedi a Nice, né? Ela indo me visitar, eu falei, Nice, vamos fazer meu batismo. Você me batiza, ninguém precisa saber. Ela disse, não. Eu estou te evangelizando, Deus manda vir te evangelizar, mas o teu batismo vai ser público, porque o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Nossa, que demais. E aí eu me aquietei, e quando veio uma pessoa de Minas Gerais, um rapaz que era amigo do meu esposo, do tempo da incredulidade dele, esse rapaz também era incrédulo, ele foi salvo lá em Minas, e Deus mandou ele vir para cá para alcançar o meu esposo. E quando ele chegou de Tião, ele chamava Tião, chamava com o Sebastião, ele chamava Tião, era Zé Antônio o nome do rapaz. Aí ele disse assim, Tião, eu vim aqui para te levar para a igreja. Aí Sebastião, isso era só o que me faltava. Até você. Até Zé Antônio, que é isso? Não, Tião, vim aqui, você ir na igreja comigo. Aí ele insistiu tanto que o Sebastião foi uma quarta-feira. Quando foi? Chegou de noite, aí ele disse para mim, amanhã vai ter uma reunião das mulheres, à tarde. Você não quer ir?
falei, você tá falando sério? Ele disse, estou. Eu disse, lógico que eu quero ir, né? Aí, que hora é? Aí ele deu a hora direitinho, eu me arrumei e fui. Pegava 2 ônibus para chegar na igreja. E Nossa, aí, era distante, era então. distante, era lá na Vila Aires, né? Aí eu fui para aquela reunião e quando no decorrer do culto, aí o pastor, no final, ele disse assim, que ia ter batismo no próximo domingo. Se alguém quisesse conversar com ele no final do culto, ele estava à disposição. Aí eu falei, eu preciso. Só para entender, esse momento vocês estavam em São Paulo? Estávamos aqui, né? Na fazenda. Ah, perfeito. Aí quando chega o final do culto, que o pastor falou isso, aí eu fui no escritório dele, depois de terminar o culto, aí eu fui contar a minha história para ele. E daí eu falei, pastor, eu quero me batizar, mas eu não posso dar o meu nome, porque meu marido não deixa. Aí ele disse assim, irmã, dê o seu nome. A gente tem batismo aqui cada 2 meses. E daqui a 2 meses, quem vai se batizar é o seu marido. Aí eu olhei para meu esposo, olhei para o pastor e eu disse, parece que o senhor não conhece o meu marido. Aí ele disse assim, a irmã parece que é quem não conhece o Deus a quem a irmã serve. Nossa, esse Falei, passou. meu Deus. Aí, ó, resumindo a história, quando foi no domingo, que era o dia do batismo, eu coloquei uma roupa na bolsa e fomos para a igreja, meu marido foi comigo. Aí chegamos numa lanchonete, antes de chegar na igreja, ele senta ali para lanchar, pediu um monte de espetinho, coxinha, e eu e os 3 meninos ali, eu inquieta, eu estava ouvindo já a música, já estava acontecendo o batismo, e meu marido querendo que a gente comesse. A estratégia do meu pai era enrolar o tempo ali, Pra não ganhar dar tempo. pra acabar o batismo e ela não se batizar. Então ele usou as crianças como isca, né? Jonas, o que você quer comer? Eliana, o que você quer? Você quer brincar? Isso. Aí, naquela hora lá, Deus me deu assim uma autoridade tão grande. Ele tinha passado por um problema bem difícil, que até a Nícia havia dito que, assim como Saulo caiu do cavalo para poder encontrar Jesus, Deus ia fazer a mesma coisa com o meu marido, né? E daquele dia em diante que ele não recebeu ela lá. Uhum. E aconteceu que meu marido foi baleado na saída da fazenda, ele ficou entre a vida e a morte. Ele foi alvejado com 5 tiros, né? Foi. Mas foi nesse dia? Não, foi Não, antes, não, foi né? antes. Foi antes, né? Foi a partir daí que Deus mudou ele. A Anice profetizou, falou assim, olha, ou você se converte, ou Deus vai fazer alguma coisa na sua vida pra você se converter. Foi Olha, isso. profeta. Ele teve um intestino perfurado em 17 lugares. Meu Gente. Deus do céu. E ele ficou entre a vida e a morte. Os próprios médicos desenganaram. Falaram para mim que ele não tinha nem 5% de chance de sobrevivência. Já começou aí o milagre, É então, muito do milagre, é muito milagre. É muito milagre. Meu Deus, dá pra E escrever um sabe, livro. Deus fez realmente um milagre tão grande. Foi feita aquela cirurgia, né? E quando, com 5 dias, até 5 dias que ele estava internado, o caso dele ia de pior a pior. Quando foi com 5 dias, quando eu cheguei no hospital, aí a atendente, a recepcionista, mandou ir na sala da assistente social, que ela queria falar comigo. Quando eu entrei lá, ela disse assim para mim, a senhora é evangélica? Eu disse, sou. Ela disse assim, aconteceu um milagre com o seu marido. Aí eu falei, glória a Deus, o que foi? Aí ela mostrou, todos os dias que os médicos passam, porque antigamente era em papel, né? Hoje é tudo computadorizado, mas eles informavam com um boletim, né? Assinado, a situação do meu marido estava sempre pior. E naquele dia o médico passou, quando examinou o meu marido, ele não tinha mais nada. Ele estava pronto para vir para casa. Aí eu só precisei sair dali glorificando e fui atrás de um carro para levar o meu esposo para casa. Então, para você entender o que foi que aconteceu naquela lanchonete, né? Quando naquele momento lá que meu esposo pegou aquele monte de salgado para comer, aí eu disse assim, falei, bem, o culto já começou, o batismo já começou, e daqui a pouco vai começar o culto. Isso era 5 e pouca da tarde, né? E o culto lá começava às 6 horas. E naquele momento estava acontecendo o batismo. Aí ele disse assim, você está pensando o quê? Eu não sou doido de chegar na igreja,
sentar naquele banco duro, ficar até 9 horas da noite, né? Porque era de 6 às 9 da noite. Gente. Ficar naquele banco duro, até 9 horas da noite. Aí Deus me encheu de autoridade, porque eu era muito assim, submissa ao meu esposo. Eu sempre quis ser uma Sara na vida do meu Abraão, né? Mas naquela hora o Senhor me encheu de autoridade e eu falei, sim, bem, sentar naquele banco duro para adorar um Deus que te deu a vida, que te tirou do leito de um hospital, onde você estava condenado à morte. Se Deus não tivesse feito um milagre na sua vida, você hoje estava enterrado e você está aqui vivo, porque esse Deus que está ali naquela igreja, naquele banco duro lá, é esse Deus que te tirou do hospital. Quando eu falei isso, foi assim como uma espada que entrou, acho, no coração do meu marido. Ele pediu uma bolsa lá pro rapaz da lanchonete, era só jogando as coisas dentro. E, saiu andando mais rápido do que eu. E eu até então não tinha dito a ele que eu ia me batizar. Aí quando nós fomos entrando na igreja, o batismo, o tanque batismal era assim, uma cortina era ali atrás, mas no dia do batismo eles abrem a cortina. Aí o pastor pegou o microfone, quando ele viu que eu estava chegando, e disse assim, a irmã Terezinha vai se batizar? Aí eu olhei para o meu esposo assim. Será que ele deixa? Eu falei assim, não sei. Ele disse, você quer se batizar? Eu falei, bem, é o que eu mais quero. Então vai. E eu saí quase correndo no corredor da igreja. Meu Deus. E para você ter uma ideia, porque a Anice havia dito que no meu batismo o nome do Senhor seria glorificado. Sim. E naquela noite meu marido se converteu. Uau! Eu vi claramente, parece uma capa assim caindo dele, e aquele rosto carrancudo, aquele ex-militar muito bravo, sabe? De repente ele se tornou assim uma pessoa, parecia suave. Eu olhava aquele rosto dele, estava diferente. Tava até leve, parecia. Estava assim na hora do culto, né? Ele começou a interagir no hino, aquela alegria. Eu fui vendo ele com a fisionomia dele mudada. Que demais. Aí quando nós chegamos em casa, ele entrou com o Jairo no colo. E ele foi deitar o Jairo, eu vim logo atrás dele, né? Porque eu vi a mudança clara nele. Era até meio estranho, né, amor, essa mudança. Quando ele deitou o Jairo assim, né? Eu estava por trás dele. Quando ele se virou, aí eu olhei assim bem nos olhos dele, eu disse assim, bem, você viu que ele dizia que os pastores tinham feito lavagem cerebral em mim, né? Uhum. Aí eu disse assim para ele, eu falei, bem, você viu que o mesmo Deus que me salvou também tocou no seu coração hoje. Aí ele me abraçou e chorou, e eu chorei junto. Nossa. E com 2 meses, o Sebastião se batizou também. Incrível. Glória a Deus. Já era um dizimista. Olha só. Quando ele se batizou, já estava dando dízimo e totalmente liberto do cigarro, da bebida, de tudo. Deus libertou ele. Nossa. E fala que a parte mais difícil é o bolso, então foi completa essa... Foi completa a obra. A obra. Que foi demais, né? Ele foi um homem assim que Deus deu muita fé, tem dado. Como o Lucas falou da construção, logo que ele comprou aquele terreno ali em Santa Terezinha, ele começou a cavar, era um alicerce, aquela terra muita pedra, e era um alicerce assim, muito largo e fundo. E um dia era 4 horas da tarde, ele não tinha aparecido em casa, e eu fui saindo ali para ver onde eu achava o Sebastião. Falei, vou lá no terreno da igreja para ver se ele tá lá. Chegando, ele estava sozinho, era bem no início, aí tinha um tambor d'água e ele estava molhando e cavando aquele alicerce dessa largura, estava numa fundura assim, e ele molhava e cavava, e nós não tínhamos um centavo, nós não tínhamos nada para começar a construção. Aí eu cheguei, olhei, eu disse, bem, tá ficando doido. Por que, minha filha? Tá cavando um alicerce, bem, nós não tem material para construir, para começar. Como é que você está cavando isso aqui? Para quê? Aí ele falou assim, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Aí eu me calei, né? Porque eu sei que tem mesmo, né? E aí pronto, meu filho. Tudo que nós temos hoje construído, tudo é milagre de Deus, tudo é a mão do Senhor. Glória a Deus. Incrível.
Que aula de fé que eu tive hoje. Com certeza. Gente, eu acho que a gente pode finalizar agora. Eu queria muito agradecer a pastora Terezinha, Lucas Alencar, por esse tempo. E eu acho que pra gente encerrar de vez, eu queria que a senhora deixasse de fato um apelo pros jovens que vão ouvir, sabe? São o nosso público maior, assim. Amém. De que forma que esses jovens eles conseguem se manter firmes no Senhor e ter essa visão de que existe um chamado, de que existe algo muito maior? Eu acho que o nosso maior desafio hoje, enquanto jovem, é não se deixar levar somente pela nossa vida natural, sabe? Eu acho que a gente está muito focado em construir carreira, a gente está muito focado na nossa vida terrena aqui, em casar, em constituir família, e às vezes a gente se esquece que o Senhor também está buscando pessoas, né? A palavra do Senhor diz que Sim. a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros, né? Quem que vai? Quem vai pela igreja? Quem vai pelo Senhor? E queria que a senhora terminasse trazendo isso e orando por nós, abençoando a nossa geração, despertando a gente para esse chamado. Amém. Que é muito importante, né, para todo jovem, né, para todos vocês que são jovens, saber que Deus tem um propósito para cada um de vocês, né? Para cada um de vocês, Deus tem um chamado. Vocês podem não saber, mas no meio de vocês tem muitos que serão pastores, missionários, levitas, intercessores, tantos ministérios lindos que Deus tem para cada um de vocês. E saber que a obra do Senhor, esse trabalho que Deus tem para fazer aqui na terra, Deus pode fazer tudo. E Deus poderia mandar anjo fazer, mas Ele não quis. Ele deu esse privilégio para nós. Então hoje é para vocês. Vocês jovens, vão, não desistam, não se cansem, não olhem para a direita e nem para a esquerda, mas olhem apenas para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Pode ter certeza que o Senhor vai na frente, Ele vai limpando o caminho, Ele vai tirando pedras, vai tirando espinho, vai tirando obstáculos. E se muitas vezes Deus não tira um obstáculo, é porque Ele quer que a gente pule, que a gente passe por cima. Mas não é para a gente ficar enroscado. Se Deus não abrir o mar, como diz aquele canto, se Deus não abrir o mar para você passar, é porque Ele vai te dar condição de você andar sobre as águas, como Ele fez com Pedro, né? Pedro, quando caminhava sobre as águas, ele olhava para Jesus e ele caminhava. Quando ele tirou os olhos de Jesus, que olhou nas ondas, ele começou a afundar. Então, o que Deus quer? Que você não olhe para as ondas, não olhe para as dificuldades, mas olhe apenas para Jesus. E vocês vão cumprir todo o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Sabe? Amém. Vocês são os abençoadores das novas gerações. Essas gerações que estão surgindo agora, né? Nós, da velha guarda, estamos assim, praticamente terminando a nossa carreira. Mas vocês não. Vocês estão agora começando, digamos assim. Que Deus está começando um novo tempo na vida dos jovens. O nosso ID não é que está encerrando, mas nós estamos concluindo um ciclo, né, da nossa vida. E vocês estão iniciando. Então, está na mão de vocês, jovens. Sejam corajosos. Assim como Josué, né, como Deus falou com Josué. Seja forte e corajoso. Não pasme e não se espante, né? Meditem na palavra de Deus de dia e de noite, né? Tenham a palavra de Deus como a bússola, né? Como um guia para a vida de vocês. Não andem atrás de homens, mas andem segundo a palavra do Senhor. Amém. Homens que tenham a Bíblia no coração e na mente. É isso que o jovem precisa fazer, porque é a palavra do Senhor quem nos conduz e ela quem nos encoraja, e o Espírito Santo é o nosso cooperador, né? Pode ter certeza que assim como o Espírito Santo cooperou conosco no nosso ministério, ele está pronto para cooperar no ministério de vocês. Amém. Amém. Amém.
Pastora, você podia orar pela nossa geração, por Amém. nós aqui nesse momento? Amém. Por favor, Louvado profetize seja sobre Deus. nós, porque eu sei que, Glória a como a Deus. senhora mesmo disse, a velha guarda, mas nós como jovens temos tanta coisa a aprender com eles, né? Amém. Demais. São nossa. tantos testemunhos que eu ouvia, que eu já Louvado conhecia, seja Deus. e outros eu falei, nossa, quão pouco eu tô usando minha fé. Então, nessa noite, eu acho que como um avivamento para nossa geração, como uma parte de um dunamis, por assim dizer, uma faísca para incendiar a nossa geração, gostaria que, por favor, ore por nós, interceda por nós. Eu sei Amém. que a senhora já faz isso no dia a dia, Sim. mas nesse momento para abençoar todos os nossos Glória a ouvintes e Deus. tudo mais. Amém. 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 Papai, nós estamos na tua presença, Senhor. Como é bom estar diante do Senhor e diante de uma nova geração com propósito, Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor tem chamado essa juventude, o Senhor, assim como o Senhor nos chamou há 34 anos atrás, o Senhor está chamando hoje tantos jovens, Senhor, e o Senhor está designando eles, Senhor, para determinadas missões. Que nesse momento, Senhor, que venha a tua mão poderosa sobre eles, ó Deus. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu, derramar uma unção especial sobre cada jovem, derramando sobre eles graça, sabedoria, unção. Meu Deus, desejo que o Senhor venha com fogo do teu Espírito Santo, incendiar o coração desses jovens, Senhor, para que eles possam ir e fazer aquilo que o Senhor tem determinado. Que eles possam ser, meu Deus, como luzeiros, Senhor, nesse mundo, meu Deus, enquanto o Senhor não vier buscar a igreja, Pai. Que eles possam ser como luz, Senhor, para iluminar vidas, que eles possam ser verdadeiros pastores, evangelistas, homens e mulheres, meu Deus, segundo o teu coração, que possam amar vidas, Senhor, amar o Senhor acima de tudo e amar as vidas, Senhor, que eles possam, meu Deus, priorizar o teu reino, Senhor. Que eles não venham priorizar a vida material, porque sabemos, papai, que quando nós priorizamos o teu reino, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família, eu peço que o Senhor faça na vida de cada um desses jovens, Senhor. Que eles tenham seus sonhos realizados, que venham muitas conquistas, Senhor. Conquistas na vida espiritual, conquistas, Senhor, na vida financeira, conquistas, Senhor, na vida intelectual, também na família. Que o Senhor prepare casamentos cristãos, que o Senhor prepare, Senhor, moças e rapazes, Senhor, para formar famílias segundo o teu coração, meu Deus. Que seja, meu Deus, uma unção nova e poderosa do céu sobre essa geração, sobre esses jovens com propósito, Senhor. Esse é o meu pedido, é a minha oração nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, glória Amém. a Deus. Amém. Pessoal, vocês que foram edificados, né, nesse podcast aí, que você compartilhe, envie para os seus amigos, que hoje nós tivemos uma aula de fé, de como vencer desafios. Você que passa por dificuldades, pode ter certeza que alguém já passou por alguma coisa também. E nós temos aqui uma geração que marca as nossas vidas, né? Não esqueça de compartilhar, de enviar, de publicar nos stories e tudo mais. Diego, algo a declarar? Não, eu queria falar que é que vocês não conseguem ver, mas eu chorei muito. Eu sou muito fraco. Foi 4 Ela também chorou bastante. Era junta. Mas muito obrigado aqui, pastora Terezinha. Ai, Foi uma querida. honra estar com Eu você que nesse agradeço momento. por essa oportunidade, né? Para a gente é sempre uma honra poder testemunhar, falar de Jesus, sempre é muito honroso para nós, né? Falar do amor de Deus e das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Lucas, muito obrigado também por estar acompanhando aqui a sua mãe querida, que
Marcou. Privilégio. Acho que é tanto pra você quanto pra mim, tá sendo uma honra entrevistar essa mulher de Deus aqui. Diego, muito obrigado por esse tempo aqui Valeu, também. obrigado, gente. Acompanhar a pastora Terezinha nas lágrimas. Amém. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E encerramos aqui o nosso GCast. Deus abençoe. Falou, galera. Mas-